Sejam bem-vindos à nova temporada do Está Tudo Ok, o podcast do 00, dedicado ao hóquei patins, que arranca com um convidado especial. Eu diria que é um convidado especialíssimo, numa conversa que podia ter acontecido no final da última época, mas deixamos o homem respirar, deixamos ele poder fazer um bocadinho do seu luto de carreira, para podermos olhar também para o que vem aí para a frente e recordarmos tudo aquilo que aconteceu ao longo dos 30 anos que seguramente levou sobre rodas, com caneleiras à frente, uma máscara e luvas. Ângelo Girão, obrigado por estás aqui connosco no 00. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer. És um convidado de luxo para abrir, não é a primeira vez, felizmente, que tu temos aqui nos nossos estúdios. Foram sempre pelos bons motivos e este também não é exceção. A primeira pergunta que eu te quero fazer é, passado estes 3 meses, sensivelmente, desde que tu terminaste a tua carreira, foi uma carreira bonita? Sim, tenho muito orgulho naquilo que consegui fazer, consegui conquistar. Penso que durante muito tempo tive uma obsessão louca por chegar ao topo e ganhar títulos, nem sempre de uma forma racional, mesmo para adversários e para colegas de equipa. Sinto que fui evoluindo ao longo dos anos em relação a isso e fui crescendo enquanto pessoa, enquanto colega de equipa, e acima de tudo, acima dos títulos, agora em retrospectiva, e aquilo que fui falando com as pessoas que me são mais próximas, sejam os meus amigos que jogaram comigo este último ano no Sporting, ou amigos de outros clubes, que felizmente tenho muitos. Aquilo que fica são os bons momentos, as histórias que nós conseguimos criar, aquilo que conseguimos partilhar dentro de campo e fora de campo, todas essas horas, essas vivências. Isso para mim foi a cereja no topo do bolo, sendo que a nível hoquístico também me sinto muito contente com ou seja, não é que tenha tido muitos títulos, mas aquilo que consegui fazer dentro de campo, que se calhar em certa medida também consegui inspirar outros a seguirem as minhas pisadas e a fazer aquilo que eu fiz, enche-me de orgulho. Porquê é que tu dizes que era uma obsessão? Porque em miúdo olhava para a geração que estava no hóquei e queria ser igual a eles, queria muito chegar ao topo, ganhar. Me lembro que brincava em casa com a bola de ténis a mandar a bola para a parede e a imaginar defesas que poderia fazer, pavilhão cheio, ganhar títulos, levantar troféus. E o meu objetivo, num hóquei completamente diferente, em termos estrutural, não estou a falar de regras, estou a falar das equipas, porque não havia tantas equipas a investir. Era muito difícil chegar lá em cima. Havia 2 equipas muito fortes, que era o Porto e o Benfica. A Oliveirense e o Barcelos depois, ali mais abaixo. O Candelária, na altura, também. Ou seja, era muito difícil chegar ao topo. Eu tinha uma obsessão louca em chegar lá, em ser um guarda-redes de uma equipa grande, em querer ganhar, em querer mostrar que era capaz, e às vezes isso tolhia-me o pensamento, exigia demasiado dos outros, não da melhor forma, e ao longo dos anos fui melhorando isso, também porque tive a sorte de sempre jogar com pessoas que eram minhas amigas, que gostavam de mim. Tu tendo esse temperamento. Ou seja, tu no teu jogo de despedida tiveste 50 pessoas quase nas equipas. Mas basicamente, quando eu te digo isto, é que a sorte de essas pessoas, mesmo a conhecerem-me se calhar nas minhas piores fases, nos meus piores momentos, e continuarem a gostar de mim e a quererem-me ajudar e a mudarem-me, a moldarem-me a algo que achavam que eu poderia me tornar melhor companheiro, melhor colega, capitão, líder, o que quiserem chamar. Eu sou ou fui, e sou neste momento pessoa, mas fui enquanto atleta, graças a todos eles que respiravam, ouviam, deixavam-me desabafar e depois vinham falar comigo. Um dizia-me uma coisa, outro dizia-me outra, e eu fui mudando a minha maneira de estar ao longo dos anos, graças a eles. E como tu disse, acima dos títulos que eu sempre quis muito e do chegar lá em cima, fica-me esses momentos de aprendizagem, as histórias que consigo partilhar e que tenho para partilhar com eles. São histórias para o resto da vida, e esses momentos sim são aqueles que me vão fazer muita falta no futuro. O hóquei também, porque
o jogar fora excitava-me imenso. Entrar num pavilhão, ser insultado, excitava-me imenso. Eu gostava imenso de jogar fora, gostava imenso de jogar em casa de pavilhão cheio, mas o hóquei vai-me fazer falta. Mas o que me vai fazer falta é o dia-a-dia, balneário, a risota do balneário, brincamos uns com os outros, ou começamos a pegar. Isso é que me vai fazer falta a sério. Tu estavas a dizer, e daqui a pouco eu vou trazer isso até para não perder um bocado o fio à meada na parte da conversa. Tu sentias que a tua obsessão também adivinha do facto de tu não seres quase que aquele, e há muitos, felizmente há muitos jogadores como tu e com esse perfil, mas também o hóquei é muito paternal, não é? É algo geracional, passa de pai para filho. O teu pai não jogou, mas tu tinhas o teu irmão como exemplo. E tu sentias que também querias demonstrar que podias ter a qualidade, a competência de poder ganhar. Como é que tudo aparece na tua vida, esse trabalho? Assim, ou seja, eu cresci a idolatrar o meu irmão e a querer ser igual a ele. O meu irmão sempre foi um dos melhores guarda-redes da geração dele. Internacional, para mim, português. Eu sou tendencioso, para mim sempre foi o melhor da geração dele. Foi internacional e eu queria ser igual a ele. Acho que também herdei um bocado do feitio dele na baliza, não tão O teu excessivo. pai é assim ou é a tua mãe? Não, o meu pai é o oposto, os dois. Então, o meu irmão é que aqui fez, o meu irmão fez o desvio e eu fui atrás do meu irmão. Os meus pais estavam aí para um lado, o meu irmão faz o desvio, eu atrás do meu irmão. Não tanto como ele, o meu desvio foi mais pequeno. Agora pensa como é que ele era. Pronto, mas eu queria ser igual a ele, e ele sempre foi um guarda-redes com muita qualidade. Num hóquei ainda pior, de chegar lá em cima, diferente. Penso que ele podia ter feito uma carreira diferente se não fosse o problema que tem tido nas costas. A personalidade dentro de campo também igual, porque se a mim já me afetou em grande parte da minha carreira a maneira de eu estar na baliza, e ele que era muito pior ainda foi mais acentuado isso, mas a qualidade estava lá e eu queria ser igual a ele. Ou seja, essa obsessão de chegar ao topo era um bocado para ser igual ao meu irmão naquilo que ele fez no hóquei. Tu começas no Estrela Vigorosa e depois vais para o Futebol Clube do Porto. Como é que houve essa mudança? Foi alguma conversa? Foi, eu lembro-me que fomos os dois, eu fui por arrasto, ou seja, o Porto na altura queria o meu irmão e viram-me também na altura, pronto, mas eu vou atrás do meu irmão porque quem o Porto realmente queria era o meu irmão e eu fui atrás. Como é que tu optas pela baliza pelo teu irmão? Tu lembras quais eram as dificuldades que tu tinhas? Não me lembro, mas, ou seja, eu não me lembro bem já foi há muito tempo, mas lembro-me que, isso lembro muito bem, que o Sr. Caldas dava treinos ao meu irmão e eu via ver sempre os treinos para a garagem à noite, via o meu irmão a treinar e no final pedia também para levar com umas bolas, até que depois chegou a minha vez de começar eu a treinar, a ir para a baliza, pronto, mas lá está, começou sempre tudo, o hóquei começa pelo meu irmão e eu vou para a baliza por causa dele. Aprendo muito daquilo que ele faz, a vê-lo a jogar, a vê-lo a treinar, porque na altura o meu pai, e o meu pai infelizmente, não é infelizmente, é a maneira dele ser, ele adora o que faz, trabalha muito, mas o meu pai ficava a trabalhar até muito tarde, a minha mãe tinha que me levar sempre para os treinos do meu irmão, e eu via os treinos do meu irmão, eu estava com o stick a brincar sozinho, embaixo das bancadas no Estrela Vigorosa, e depois no Américo de Sá. Mas via muito o meu irmão na baliza, depois via os treinos também na garagem com o Sr. Caldas. Treinos na garagem, já trabalho específico. Sim, o meu irmão começou a treinar e depois eu também comecei a ter esses treinos em casa. Hoje em dia já há mais, presumo eu. Sim, hoje em dia já, ou seja, estamos a falar que na altura o meu pai tinha, os meus pais tinham condição de nos poder proporcionar isso. Porque eu lembro-me, os colegas que eu tinha enquanto jogava como guarda-redes, nenhum deles tinha essa. Ou seja, isto também vai um bocado da parte de tivemos a sorte de conhecer o Sr. Caldas, que é em termos hoquísticos o nosso pai, o meu e do meu irmão. Mas ainda é treinador. Mas tivemos a sorte de a minha família, o meu pai e a minha mãe, terem condições financeiras de nos proporcionar esses treinos ao longo da semana para podermos aportar. Hoje em dia isso, ou seja, já nem é em casa dos jogadores que se faz, há pavilhões, há imensos guarda-redes a terem isso, ou seja, é uma prática geral todos os guarda-redes terem um treino extra fora e também se vê, por isso é que se vê tantos bons guarda-redes a aparecer como tenho feito. Tu na tua formação só não és campeão de infantis? B.
Sou campeão de todos os escalões, menos os B. Os Bs, porque joguei no Vigorosa, também só fiz um ano. Não, eu jogo os Bs no Porto já. Só não sou os Bs é sub-10. Qual era a sensação de ser campeão tão novo? Nem sei dizer, não me lembro bem. Sei que a primeira vez que fui campeão nacional foi no Estreito, em Câmara de Lobos, sim, Madeira. Sei que fomos campeões nacionais sem derrotas na altura. Tu já tinhas o teu temperamento nessa altura? Não. Ou seja, sempre fui muito competitivo, sempre quis muito ganhar, sempre fui muito competitivo, mas não, isto desenvolve-se ao longo dos anos e nessa altura não. Não eras o líder que és agora? Eu não te chamaria líder, eu penso que consigo transmitir aos outros a minha vontade de ganhar, por ser genuína. Não é que eu não sou o maior exemplo, em tudo. Eu não sou o maior exemplo, ponto final, em tudo. Mas a vontade que eu tenho de ganhar, penso que consegui transmiti-la a vários balneários ao longo da minha carreira e goste-se mais ou menos da minha postura, isso mostrava-se dentro de campo com todas as equipas em que eu estava incluído. Se ganhávamos ou não, ninguém consegue prometer isso. Ou seja, ganhar ou perder é uma bola que bate no poste, é um penalti que se marca, outro que se falha. Não há mais. Agora, vontade, querer, espírito de equipa, a equipa estar acima de tudo, isso são coisas que nos balneários onde eu estive, que eu não deixava que ninguém se sobrepusesse ao balneário. Não havia egos maior que isso? A equipa está sempre à frente, ponto final. Humberto, eu sei que isto é um clichê, que a equipa tem que estar sempre acima, mas há muitos sítios em que isto é mesmo um clichê. Diz isto por dizer, porque é bonito, quando se ganha, toda a gente diz que somos muito unidos e estamos todos bem. Agora, e eu dou-te o exemplo do meu último ano do Sporting, em que vamos 5 atletas embora, em que há uma reformulação autêntica na secção do hóquei, e aquelas pessoas mostraram a um clube, onde éramos se calhar apelidados da equipa que ia ser os problemas, que o Girão vai ser um problema que vai embora, aquele vai ser um problema que vai embora, e a equipa vai ficar toda a partida, e temos um início de ano muito conturbado. Qualquer outra equipa ia ao charco, e íamos ter uma época terrível, porque nós perdemos vários títulos logo no início, acho que foi o único ano na minha vida em que tivemos 8 lesões, em que jogadores graves, ou seja, que os jogadores tiveram mesmo que parar ao longo do ano inteiro. Já para não falar de mazelas que os atletas têm, sim. Que trazem vários anos. Os exemplos maiores é o Nolito logo a começar, o Mati depois durante a época, o Rafa Bessa com o Faco Bridges para não chegar a cereja no topo do bolo, o Souto que jogou com o dedo partido, ou seja, o Ale com um problema na coxa, o Henrique também com um problema na coxa, eu lesionado do ombro há 5 anos, o Zé Diogo problema nas ancas. Há aqui, eu lembro na altura, não sei se foi só o Tony e o Roque que não tiveram lesões, mas pronto, mas isto para dizer o quê? Era muito fácil, nós em outubro, novembro, vamos embora, olha, deixa andar, andamos aqui na boa, e aquela equipa, aquele grupo de trabalho, não, vamos continuar, caíamos e levantávamos, criticados por todo o lado. Quando eu digo por todo o lado, era mesmo por todo o lado mesmo, ou seja, esta equipa uniu-se e isso é que eu me orgulho. No final de contas, não ganhamos, queríamos muito ser campeões nacionais, eu penso que fomos melhores que o Porto. Vou voltar a referir que o Porto também pode dizer o mesmo muitas outras vezes para trás, mas eu acho que este ano fomos consideravelmente superiores ao Porto. Não merecíamos perder, tivemos a eliminatória na mão a 4 minutos e 40 do fim no Dragão, que estávamos em A4-2. Tivemos a eliminatória na mão a 1 minuto e tal do fim, em que há aquele ressalto de bola que bate 2 vezes e sobra para o stick. O Rafa marca com uma mão, uma coisa... Ou seja, nós não controlamos isso. Aquilo que nós controlamos enquanto grupo, e que eu peço aos meus amigos, é que, e eu digo amigos porque eles são mesmo meus amigos, ou seja, aquilo que eu pedi aos meus colegas de equipa era que nós fôssemos uma família, que nós fomos de verdade, e que não era clichê quando o dizíamos. E isso para mim enche-me de orgulho, porque
nós dizíamos isto não só quando ganhávamos, nós continuamos a ser família naqueles meses todos conturbados em que perdíamos os atletas por lesão e tínhamos que dar mão, em que fomos eliminados da Taça Ceres, em que perdemos a Continental sem o Nolo em Oliveira, em que fizemos um jogo incrível e acabamos por perder o jogo sem o Nolo. Qualificação para a Champions. A qualificação para a Champions, que o Nolo vem, faz um treino e vai, já para não falar de que nós perguntamos 10 vezes antes do jogo com os franceses, o Barcelos tinha jogado no dia anterior, nós perguntamos 10 vezes: os golos contam? Não contam. E nós estamos a entrar para o pavilhão para o jogo com o Barcelos e afinal chegam ao balneário assim, afinal temos que mesmo ganhar o jogo porque os golos contavam. Ou seja, numa estrutura profissional. E, ou seja, há tantas coisas a acontecer ao longo do ano que outra equipa qualquer podia facilmente ter partido desmanchado porque havia gente a ir embora e não foi. E foi exatamente o contrário. Aliás, em muitas das reuniões que nós fizemos, os que falavam eram os que iam embora. E isso mostra muito do caráter também das pessoas que estão contigo. Não sou eu. Mas tu tens noção que galvanizas muito. Merto, certo. Mas se do outro lado eu até posso mostrar a minha vontade e não quiser. Claro. Ou seja, eu posso mostrar a minha vontade e puxar os outros e trazê-los. Se do outro lado não houver... não acontece. Se não quiserem ouvir, Claro, se não quiserem, não vale a pena. A minha sorte foi que ao longo da minha carreira fui jogando com pessoas que gostavam de mim, que me aceitavam a ser como eu era, e eles partilhavam esse espírito comigo. Porque senão eu podia querer muito, e isso a mim é o que me enche de orgulho. Porque lá está, aquilo que eu te dizia, vou sentir falta daquele balneário que eu tive, daqueles amigos que eu joguei, e eu tive a sorte de no meu último ano de carreira jogar com amigos, pessoas que são minhas amigas, que eu gosto. E não só jogadores, porque também aqui tens que juntar o staff que também ajudou muito a que este espírito também se mantivesse, que já vinha de trás, mas eles ajudaram a que se mantivesse. Agora, vou-te voltar ao mesmo. A palavra que eu digo é, eu tive muita sorte ao longo da minha carreira. Muita sorte. Mas também procura-se. Eu podia procurar se não tivesse as pessoas certas ao meu lado. É verdade. Tive muita sorte. A maior tristeza que tu tens é o facto de sentires vontade em continuar. Tu dizes várias vezes que terminas a carreira porque o Sporting não quis renovar contigo. Humberto, sinceramente, eu acho que ainda saio... Capaz. A minha última época eu saio a sentir que, ok, eu ainda estou lá. Eu ainda me sinto aquele. E eu poderia ter continuado a jogar. Agora, se calhar se fosse no Sporting, seria efetivamente noutro rol, já não ia ser o titular, o Chano vai o próximo guarda-redes para os próximos 10 anos, uma qualidade tremenda, seria noutro rol. Como é óbvio, eu gostaria imenso de continuar no Sporting. E eu gostaria imenso de continuar aquilo que eu sinto que 1/10 daquilo foi criado também por mim dentro de campo com o meu suor e em que eu lutei tanto para que o Sporting chegasse lá em cima. Não me foi dada essa oportunidade de continuar, ponto final. E eu percebi isso muito cedo. Não foi só este ano, já tinha percebido isso há alguns anos. E vieste cá contar no ano passado, precisamente isso. Se calhar não de forma tão explícita. Eu sabia que a minha etapa no Sporting iria acabar no dia que acabasse o contrato. Não foi agora, já estava decidido antes de contratarem o Chano. Sim, sim. Só faltava saber quem é que ia ser. Claro. Eu diria que essa decisão tem 5 anos. Ponto final. Sabes tão bem como eu. Eu sabia que a cama já estava feita, estava a ser preparada. Tudo bem, não há problema nenhum. Somos atletas, somos profissionais. Gosto ou não se gosta, é assim que funciona, é o mundo do desporto, está tudo bem, está tudo ok, e eles cumpriram comigo até o último dia, e eu sinto que da minha parte eu também cumpri com tudo que podia fazer dentro de campo, está tudo bem. Houve uma possibilidade de continuar em Oliveira das Mães, eu tive proposta da Oliveirense, chegamos a ter tudo acordado, segundo foi passado pelo Caio, que é o meu agente, chegamos a ter tudo acertado, tudo acordado. E depois o Oliveirense volta atrás pelo Avelino, acho que eu era o Avelino na altura, a dizer que o patrocinador que ia cortar o patrocínio e que
que eu não podia ir porque a proposta que me tinham feito que teria que ser substancialmente reduzida. E eu disse, ok, primeiro eu não senti que quisessem muito, eu não senti que, basicamente, eles é que me estavam a fazer um favor a mim. E logo aí foi diferente. Tanto o treinador como o diretor. Ou seja, não senti que eles quisessem muito que eu fosse. Pronto, e quando tu sentes isso, eu disse, ok, olha, porque nós vamos fazer... Ok, esquece. É o clube que eu prefiro deixar de jogar aí para lá. Isto foi em novembro, acho eu. Já estávamos em novembro. A Elite Cup é no início do ano, já estávamos em novembro, vai para a frente, vai para trás. E eu sempre a não senti que era muito, muito querido. E depois, agora na parte final, aparece um clube em que realmente mostraram muito que era Racing e eu abanei bastante. Mas já é na parte final da época em que eu já tenho tudo preparado. É o Hockey de Barcelos. O Hockey de Barcelos. E eu gostava muito de ter ido para Barcelos. Gosto muito do ambiente de Barcelos. Quando se precipita a saída do Conte para o Benfica? Antes, já eles estavam isto começa tudo antes. Não, acho que ele já tinha pedido para sair. Depois da Liga dos Campeões. Basicamente começa-se a desenrolar depois da Liga dos Campeões. E eu abanei, porque, como é óbvio... isto para um sítio em que, e principalmente lá está, isto depois também, eu sou muito de feeling de pessoas, de se a pessoa se te fazem sentir bem, se te querem, e os diretores, o presidente, o treinador, os jogadores, numa fase a posteriori, os adeptos fizeram-me balançar muito, eu tive que pensar muitas vezes, mas pesou-me a parte familiar e a parte profissional agora, que eu comecei a preparar assim que percebi que o Sporting não me ia renovar e que poderia haver a possibilidade de eu não ir para o outro lado. Comecei a preparar a minha vida profissional e colidiu familiar, profissional com a minha vontade de jogar hóquei, colidiu e não dava. Agora agradeço bastante também à estrutura do Barcelos, do Hockey de Barcelos. Agradeço bastante. Agradeço também às pessoas de Barcelos que perderam o seu tempo a enviar-me mensagem pelas redes sociais, aos que ligaram, aos que mandaram mensagem para o WhatsApp, porque foi aos jogadores, ou seja, a toda a gente, porque foi por um triz. Há uns anos atrás era fácil, era na hora. Agora, com a vida, tenho que pensar noutras coisas, com as filhas, e tu sabes que és pai, sabes muito bem que é muito diferente. Já não é só tu a decidir. Já não sou eu a decidir, que é diferente. Já não sou eu a decidir. Quando é que tu vais meter essa energia toda agora? Olha, eu comecei a preparar a minha vida, como eu disse, pós-carreira. Tenho uma creche na zona norte de Lisboa, já a operar, com rentabilidade associada, ou seja, isto é um rendimento passivo que eu estou a tirar. E depois tenho empresas, uma ligada para investidores de modalidades, tenho pessoas do hóquei, ou seja, a empresa foi criada no sentido daquilo que eu não tive quando cheguei ao Sporting, consciencialização de que nós não recebemos como jogadores de futebol, e por isso mesmo nós não precisamos daquele dinheiro todo para viver, começar a preparar o futuro, investir aos poucos, rentabilidade associada. E já tenho voleibol, futsal, handball e hóquei patins, muitos jogadores a investir. E é bom porque são modalidades, como tu dizes, que fogem do futebol, portanto, claro, ou seja, é preciso um bocado de acompanhamento e de consciencialização, que isto acaba rápido. Eu ainda há 11 anos atrás eu estava a começar a minha aventura no Sporting e acabou muito rápido, por isso aqui a minha parte foi mais para isso. Claro que depois o espectro alarga-se quando fala, um traz outro, traz o amigo, depois o amigo fala o amigo, então agora já não é uma empresa só para isso. Depois tenho a parte da construção, que já estou a fazer construção, e outras de... Mas eu quando digo da parte da energia tem muito a ver. Tu és uma pessoa aglutinadora, naturalmente, e o lado da pista, o lado do jogo, acabou, não é?
O teu paddle. Mas O teu paddle. vais fazer dupla com o Caio Não, e um dia pá, destes aparece. a minha dupla é o Souto. Só Ok. que agora o Souto Não foi pode, deslocado, não exatamente. posso, tenho que fazer muitos quilómetros para jogar com ele. Exatamente. Eu jogo normalmente com o Souto e ele joga bem melhor do que eu. Estou a dizer isto é a primeira vez, mas corta, agora é para cortar. Não, mas a minha dupla sempre foi o Souto, jogo muitas vezes com o Souto. Vou ter que arranjar outro par para jogar, mas sim, agora claramente, pronto, eu vou ser sempre competitivo e eles sabem como é que eu jogava as cartas no autocarro, quando jogávamos ao póquer, mas pronto, vou ter que arranjar outra coisa. A minha interpretação da pergunta foi onde é que está a ir o teu rumo de vida agora. Mas esse Já lá percebi também é agora. importante, Sim. mas esse lá também é muito importante, até para quem nos ouve e vê, perceber como é que deve ser trabalhado ao fim de carreira. E eu recordo-me, por exemplo, de ter falado várias vezes com o Tó Rocha, que não jogou ou melhor, não terá ganho o dinheiro que os jogadores de hoje em dia podem poupar jogando ao mais alto nível, tendo ele jogado também ao mais alto nível, e mesmo assim ele disse que uma das preocupações dele durante a carreira hoquista, que ainda dava para ter 2 trabalhos, não é? Tinha Sim. o trabalho dele e jogava hóquei, tu já não tinhas essa Eu cheguei a apanhar oportunidade o Tó no espinho. E ele disse que conseguiu poupar uma boa fatia de dinheiro para aquele período de vida com o hóquei. E, portanto, é muito importante esse tipo de mensagens, porque eu acho que, de facto, dentro do ganhar bem, não ganham como um jogador de futebol, e, portanto, é importante conseguir ter essa poupança. Tu sais do Porto para o Golpilhares, porquê? Porque sentes que não vais conseguir, tens o Ed Bosch na baliza e não vais conseguir chegar lá. Nada disso. Como é que acontece? E eu saio do Porto porque eu sou... acaba a minha época de juvenis, segundo ano, salvo erro, e eu jogava. E sou convocado para a Seleção Nacional de Júniores. Uhum. Ou seja, eu era ainda juvenil, já vou à Seleção Nacional de Júniores, em antecipação. Não entro logo na pré-época, porque estou na seleção, Santomer, salvo erro, europeu em Santomer. Quando chego... Isso há de ser algures em 2007? Não te sei dizer. Deve ser 2007, porque a Taça Latina de Coimbra é 2008. Eu acho que é 2008 a Taça Pronto, Latina. mas eu sei que sou juvenil, vou ao Europeu de Júniores, chego ao Porto Júnior primeiro ano, na transição, e na altura o treinador era o Carlos Realista, que curiosamente o meu irmão também tinha deixado de jogar, o meu irmão tinha sido titular e na altura deixou de jogar com o Realista, e também saiu do Porto pelo Realista. E está lá o Daniel Meireles, que na altura também era um grande guarda-redes. A culpa aqui, primeiro nem há culpa. Claro, são escolhas. Foi uma decisão, uma escolha do treinador. Decidiu que o guarda-redes a jogar era o Daniel Meireles. E a única mágoa que eu fico é que numa altura em que nós esmagávamos os adversários, eu tenha feito uma época em que tinha jogado tão pouco. E pronto, apareceu o Golpilhares e eu decidi sair para Golpilhares. E és campeão nacional do Golpilhares. E felizmente conseguimos ser campeões nacionais. É a tal equipa dos Golpilhões, não é? Exatamente. Não, o Golpilhões é o grupo, mas é um grupo alargado, já de muita gente. Mas germina um bocadinho por aí. Sim, mas vou para Golpilhares e ganhamos. Eu sou convocado para a Taça Latina Sub-23, ganhamos a Taça Latina e somos campeões nacionais em Viana, frente ao Futebol Clube do Porto também. Dessa equipa que tu tinhas saído. Da equipa que eu tinha saído. E essa equipa do Golpilhares, estás tu, está o Shepa? Não. O Shepa depois era o Diogo o Shepa já era sénior. A equipa era eu, o Poquita, o Pastor, o Fortes, o Ruben, o Chabote, o Piolho, o Verdial, o Coelho, o Vasco, o Sebas, o Pernil, opá... Também tínhamos uma grande equipa. Quem era o treinador? Era o Chico Silva. Sim. Francisco Silva. Sim. Pronto, mas foi... E depois a vida dá muitas voltas. Passado uns anos, quando já estou na Académica de Espinho, fui treinado pelo Carlos Realista. E aí não fui para o banco. Pois, aí já ele escolheu-me para jogar. E esse é no período em que o Paulo sai.
Sim, porque Exatamente. tu vais para a Académica de Espinho logo no ano a seguir. Exatamente, vou para o Gupilhares. O Gupilhares queria que eu ficasse em Gupilhares e o Paulo Freitas veio falar comigo. Disse-me que não fazia sentido porque já tinha sido campeão em todos os escalões, que mais um ano de júniores era igual, mais valia ir para Espinho. E pois que o Tiago... Tu tanto podias fazer, tu no Gupilhares fazias Júniores e séniores. Mas em séniores, ou seja, havia lá a nuance que o treinador era o Fernando Almeida e o Chepa na altura estava muito à minha frente, já era guarda-redes dos séniores, a baliza ia ser entregue ao Chepa, e eu apercebi-me logo, disse, opá, ficar aqui no outro lado, ia fazer só séniores, claro. Segunda divisão, não era a primeira, era a segunda divisão, fazer só séniores, vou disputar a baliza. Não sabia era que o guarda-redes que lá estava era tão bom. Quem é que era? Era o Tiago, não era Sousa, era o Tiago. Okay. Na altura, tinha sido guarda-redes de todas as seleções jovens. Quando eu cheguei a Espinho e vi o guarda-redes, eu assim, isto vai ser difícil. Então eu também chego mais tarde, europeu de Campeiro, somos campeões europeus, chego, e depois uma realidade completamente diferente, um choque de realidade, ou seja, nos júniores era toda a minha idade, éramos todos para a mesma coisa, toda a gente ria, mandava vir, eles faziam aquilo mais ou menos que eu queria. Agora imagina Tó Rocha, Ricardo Coelho, Luís Peralta, Fred Ucho, Ricardo Coelho, Rabanelli. Exatamente, o Frederico Saraiva. Opa, pode ser o Fred Ucho, e eu cheguei lá e eu dizia assim, 2-1, salta a bola, e eles olhavam para trás e eles, faziam o que queriam, porque imagina, estás a ver pessoas, jogadores já feitos, claro, com credenciais no hóquei. O Tó Rocha estava a terminar a carreira. Vem aqui o miúdo mandar vir. E eu passei mal. Oi, acho que estava o Viti. Não, o Viti vem a seguir. Vem com o Ratola também. Que vocês sobem nesse ano. E vem o Viti e o Ratola. Vem o Viti e o Ratola. O João Pinto entra a meio do ano. É o João Pinto que nos ajuda a subir. Certo. E entra o Vitor Hugo também. E quando o Vitinho a fazer aquelas épocas, vocês fazem um 8º lugar, mal sobem. E depois fazemos um 6º. Certo. O último ano do Vitinha, que o Vitinha marca para aí 90 golos. Que é quando salta para o Oliveirense. O Vitinha marcava golo de todos os lados. Ele fazia de minha do ferro um cabaço nos treinos. E ele partia-nos todos. Era mesmo. Era? E depois também temos o Vitinha sai. E temos o Fred que a seguir é um dos melhores marcadores do Mundial. Sim. E depois, também no campeonato, também faz uma época daquelas... E essa é que já é a época em que o Paulo sai. Ou seja, esse é o ano em que nós chafamos mesmo à última, porque toda a gente achava que nós íamos descer, e nós chafamos mesmo a 2 jornadas do fim, é quando nós nos chafamos. O Paulo sai, porque há ali uma iminência até chegou-se a falar do Paulo poder ir para o Oliveirense, que é quando o Tó vem para o Futebol Clube do Porto. Mas entretanto o Paulo acaba por entrar em Barcelos passado uns períodos de tempos. E tu estás ali no final dessa época quando vais para Valongo. Como é que vais depois para Valongo? Olha, eu vou para Valongo pela mão do Álvaro Figueira e do João Lino. Duas pessoas que eu ainda agora este verão fui jantar com eles. Rimos, são 2 personagens, são 2 meus amigos. São pessoas que eu gosto muito, que me ajudaram muito ao longo da minha carreira. O João Lino mais até, porque mantive o contacto. O Bé não continuei tanto o contacto, mas é uma pessoa que eu adoro. O João Lino se calhar é a pessoa extra-hockey de cima, que está em cima, quase que... É o que põe o gelo. Não é nem põe o gelo, é mais o que vai nos ajudando, ou seja, ele ajudou aquela geração toda que teve em Valongo a chegar, esta geração, e quando eu digo esta geração, eu, o Telmo, o Poca, o Henrique, o Rafa, o Souto, e ele ajuda estes jogadores todos. Se calhar, se nós não tivéssemos qualidade, também não fazíamos o que fizemos, mas o João Lino é aquela pessoa que nos encaminha para tudo, e quando há alguém ou seja, aquelas coisas, as verdades que tu não queres ouvir, e ele diz-te e puxa-te as orelhas, e é um amigo quase que pai ali, percebes? Sim, porque ele não tem idade para ser vosso pai. Não, ele tem idade para ele é mais maluco que nós. sim. Mas tem idade para ser o irmão mais velho. Exatamente. E pronto, eles lembram-me de ir a jantar com eles ao São João, ou jantar ou almoçar ao São João, perto do hospital? À frente do hospital, sim. à frente, lembras-te? Nós andávamos sempre aí, andava no FQDF na altura, pronto. Claro.
Depois eles também foram ter uma vez... o Tropical Burger ou não era o Porto Tropical, Extremo. era aquele que tinha, não sei se era Porto Extremo. É Porto Extremo, sim. Pronto, sei que fomos lá, o Tertúlia, não sei se era Tertúlia. Sim, também tinha ali o Tertúlia, exatamente. Tertúlia, acho que foi esse. Pronto, fomos lá almoçar e eles, na altura, balão, e eu fiquei entusiasmado, assim, apareceu-me, lembro-me de chegar, ligar ao meu pai e disse, acho que vou para o Valongo. E o meu irmão, sempre que ia a Valongo, tinha tido problemas no Valongo. Mas problemas mesmo graves. O meu irmão detestava o Valongo. Aliás, o meu irmão disse-me logo, se tu fores para o Valongo, nunca mais vou ver um jogo teu. E foi ver o meu último jogo de campeão nacional. Estava lá, era o primeiro, quando o Rafa marca o golo, é um gajo que está agarrado assim à rede. E o meu pai disse, vais para o Valongo? Não, calma, vamos pensar bem, Valongo, calma, vamos pensar bem. Foi a melhor decisão que eu tive na minha carreira. Entrei num sítio de pessoas boas, um espírito de equipa, acho que aprendi... A minha carreira pós-Futebol Clube do Porto foi só em sítios em que o espírito de equipa prevalecia sobre o jogador. Golpilhares, éramos todos, ainda somos todos muito amigos, continuam a ser meus amigos pessoais, os amigos mais próximos, dos amigos mais próximos que eu tenho, fiz-los aí. Golpilhares, Académica de Espinho e Valongo. E estes 3 clubes moldaram um bocado também a minha maneira de olhar para aquilo que é e aquilo que deve ser um grupo. Se está certo ou se está errado, não sei. Eu tenho uma visão... nunca tirou a tua essência. Porque tu chegaste ao topo, és famoso, és famoso, tu sabes disso. Há muita gente que diz que a seguir e com toda a justiça, a seguir ao Livramento, foste quem colocou o nome de Portugal e do hóquei patins a ser reconhecido na rua. Entraste numa novela, foste inúmeras vezes à Cristina Ferreira e continuas a atender o telefone a essas pessoas e a toda a gente. Demora às vezes. Tu percebes o que eu estou a dizer, não é? Portanto, não deixaste de ser o mesmo, como diz o Carlitos, o Ângelo André, não é? Sim, mas imagina, isso... Ok, consegui fazer coisas que nunca na vida estava à espera, mas acho que estas vivências, e é uma das críticas que eu faço hoje em dia ao hóquei atual, é que os atletas hoje em dia chegam ao topo, os mais novos, os miúdos, estamos a falar de júniores, Humberto, nós antigamente, para recebermos 500 euros, 700 euros e 900 euros nestes clubes, já era, e os miúdos hoje em dia, júniores, já acham que têm que receber isso. E depois vão para séniores e o objetivo deles é estarem num clube grande, não é jogar. Eu não quero... Eu comi segunda divisão. E quando eu falo posso-te falar do Souto, posso falar do Henrique, posso falar do Telmo, posso falar do Rafa. Ou seja, esta geração, o próprio Gonçalo Alves, ou seja... O Hélder? O Hélder não, porque o Hélder... chega com 18 ao Porto. Chega muito cedo ao Porto e vai para os Cenas e acaba... O Hélder é o único que não. João Rodrigues... o Diogo Rafael também não, mas tens muitos jogadores que comemos todos o mesmo até chegar a um patamar que custou-nos a chegar. E hoje em dia fala-se muito que o sub-19 e o sub-17 estão a ganhar nas seleções e estão a ganhar e agora temos que renovar estes... E é tanta baboseira, porque os miúdos devem ouvir isso em casa e depois eles realmente acreditam que podem fazer a diferença, mas depois tu chegas às decisões e as equipas onde esses miúdos eles fazem a diferença sequer, e eles são, se calhar, ou são os mais velhos que fazem a diferença. Que é isso que eu estou a dizer. Eu tive que comer, Humberto, tive que comer muito. Cada coisa tem o seu tempo. Eu tive que comer muito até chegar a um clube grande que não era grande quando eu cheguei. O Sporting, quando eu cheguei ao Sporting, não era um clube grande. O Sporting demorou 3 a 4 anos a ser um clube grande. Porque eu não cheguei ao Benfica. Eu não cheguei ao Futebol Clube do Porto. Sim. Cheguei ao Sporting, que no ano anterior tinha ficado no primeiro lugar acima da linha d'água. O engenheiro Gilberto, no teu jogo de despedida, contou essa história. Pronto, de que convenceu-te em dezembro e não tu... não foi bem com... Ou melhor, ele falou contigo em fevereiro. Ele falou comigo em fevereiro, ou seja, pronto. Mas o ponto era, e eu gostava de focar isto, que é a educação que se está a passar às novas gerações... é de que eles realmente são a última bolacha do pacote. E eles não são. E eles, enquanto não passarem por etapas que têm que passar obrigatoriamente, ou seja,
Académica de Espinho, lutar para não descer, ficar na primeira divisão, chegar ali ao quinto, sexto lugar, foi um... Então, quando conseguimos que o Vitinha fosse... Lembro que nós festejamos em Tomar, o Vitinha foi o melhor marcador da primeira divisão. Jogava na Académica de Espinho. A seguir dou o passo em frente, vou para o Valongo, vamos tentar ficar em quarto lugar. Discutimos até à última jornada, o quarto e o terceiro com o Oliveirense. Ficamos em quarto no primeiro ano. Segundo ano, vamos tentar chegar ao terceiro lugar. Somos campeões nacionais. Ou seja, subir etapas, mas enquanto sobes etapas, tens que provar que és bom. Não Pensavas que podias ser campeão nacional? Não, mas nós éramos uma equipa de inconscientes. Quando chegaste ao último jogo... Tu lembras, mas quando sabes quem era a nossa equipa? Sei, quando chegaste ao último jogo, vocês pensavam que podiam ser campeões nacionais? Aí nós começamos a acreditar. Nós começamos a acreditar quando ganhas... quando faltam 3 ou 4 jornadas para o fim, nós ganhamos ao Mialhada. E se nós ganhássemos ao Oliveirense e o Porto ganhasse ao Benfica, nós não precisávamos de jogar na Luz para nada. O jogo da Luz deixava de contar. E o Porto ganha às 3 da tarde ao Benfica em casa no Dragão. E nós ganhamos ao Oliveirense 4-3. Aí, ou seja, esse jogo já, quando vamos jogar com o Oliveirense, e já foi um jogo pesado. Mas nós ao longo do ano, nós éramos uns inconscientes, todos na faculdade, todos na melhor altura da vida, miúdos, todos da mesma... Opá, tinhas o Miguel, o Viterbo, o Peixe e o Azevedo, sim. Que nos davam ali alguma maturidade e alguma educação, mas o resto éramos todos uns inconscientes. Nós éramos miúdos que nos juntávamos, amigos, que nos juntávamos num balneário para jogar hockey patins, depois íamos comer ao Ser António e depois íamos beber uns copos para a faculdade e estava tudo bem. Era isso que nós fazíamos. Percebes? Ou seja, nós nem sequer tínhamos consciência daquilo que estávamos a fazer, só que nós tínhamos... Agora, vendo para trás, tínhamos mesmo muita qualidade e vendo a carreira que todos eles fizeram e que todos os jogadores que estavam lá fizeram, se tu fores a ver dessa equipa, o Pancho vai para Oliveira, o Souto Oliveira, o Rafa, o Telmo Porto e eu e o Henrique Sporting. Ou seja, vai toda a gente para as melhores equipas. E tu dizes, pá... quando olhas agora para trás, esse fogo. Foram anos incríveis que eu tive a oportunidade de passar. Tu vais depois para o Sporting, foi assim como o engenheiro Gilberto contou, que em fevereiro tentou-te convencer. Exatamente, ele liga-me em fevereiro, antes do jogo com o Barcelona, dos quartos de final da Liga dos Campeões. Esse jogo louco. Perdemos 3-2 em casa, 10 segundos do fim. E eu disse-lhe, olha, engenheiro... E eu não tenho proposta, mas assim, se o clube não é oficial, não vale a pena estar-me a falar. E ele disse-me, se o clube for oficial, tu vens? Eu disse, sim, olha, chegamos a acordo, eu vou. E eu, na altura, quando renovo, já falo com o João Lino e com o Álvaro, e eles, 2 gajos de palavra, assina, porque se isso acontecer, podes ir embora. Só me disseram uma vez. E depois, 2 ou 3 dias depois de termos sido campeões nacionais, liga-me um engenheiro, preciso que venhas a Lisboa. Sim, engenheiro, vou a Lisboa. E ele, preciso que venhas a Lisboa. Fui lá, negociamos, assinei, liguei ao João e ao Álvaro, expliquei, antes de ir, disse que ia, pronto, já não te sei explicar, dizer bem como é que foi. E eles disseram, olha... Estava o Bruno Carvalho nessa reunião? Não, o Bruno Carvalho entra no dia a seguir. Essa reunião foi eu, o meu pai, o Rui Regueiro e uma doutora pessoa, da fiscalidade, ou já parte não sei, jurídica, possivelmente, do Sporting. E tu entras no Sporting sem ter essa dimensão o Sporting que tinha, e há muita gente que diz que tu acabas por ser uma bandeira da própria modalidade. Sentes isso? Não, nessa altura? Lá dentro. Não, neste período. No Sporting. No Sporting, sim. A partir daí, neste período. Sinto, claramente que sinto. Sim. Entrou toda a gente e saiu toda a gente e tu continuaste lá. Estava o Zezinho. O Zezinho. Também. Ou seja, acho que o Zé é o atleta com mais anos de Sporting, de todas as modalidades, e penso que no ativo, pelo menos no ativo, é o jogador com mais anos de Sporting. Em relação à parte da bandeira, tem a ver com a minha postura dentro de campo, com aquilo que também consegui dar dentro de campo ao clube em termos de retribuição de títulos e dos títulos que já não ganhávamos há muitos anos, e se calhar no hóquei patins o guarda-redes sobressai sempre mais um bocado, também pelo número de intervenções que faz. Mas
claramente que acho que fui uma bandeira ao longo destes anos do Hockey Patins do Sporting. No Sporting, ou se quiseres num espectro mais geral, tirando a seleção nacional, porque já sei que aí vais-me dizer que foi o Mundial, qual foi o jogo mais, sei lá, em que tu te sentiste em transe? Em transe, Em que, sei lá, estava a acontecer coisas que tu não estavas à espera que acontecesse, foi mais difícil, acabou por correr bem. muito, Humberto. Não te esqueças que o Sporting, nós vamos para o Sporting, e eu lembro-me que fui muito criticado na altura por ir para o Sporting. Foi-me prometido, pela parte na altura do Presidente Bruno Carvalho, foi-me prometido, e pelo engenheiro Gilberto, que o Sporting iria investir até ganhar e que depois ia manter, ou seja, e o cumpriram com tudo. Tu, quando vais para o Sporting, tu tinhas tido já propostas de Porto, Oliveirense. O Benfica tinha falado na altura do engenheiro Trindade, Uhum. mas tinha sido há uns anos atrás. O engenheiro Trindade tinha falado com o meu pai, na altura ainda era o prof. Sénico, o treinador. Sim. O Candelária também, quando eu ainda estava no Espinho. E depois, no meu último ano de Valongo, tive o Oliveirense e o Porto, mas o Porto não era para o ano a seguir, era só para quando o Edu saísse. Mas tu foste criticado por ter escolhido o Sporting? Porque basicamente sais de uma equipa. Campeão. Eu fui para uma equipa em que era campeão nacional, em que tinha esta qualidade toda, e sai o Rafa sai para o Porto, que é uma equipa consolidada, uma das melhores equipas de sempre, em que já tinha todos os processos, continua com todos os processos, todas as estruturas montadas, e vou para um clube que é o último da tabela que ficou. Se tu tirares os que sobem, Sim. o último da tabela. E claro, ou seja, és campeão nacional e vais para uma das piores equipas na altura, e sou muito criticado, mas acredito no projeto. Conseguimos, até contra as minhas expectativas, conseguimos no primeiro ano, contra as minhas expectativas, conseguimos ganhar a Taça SES, chegar à final da Taça de Portugal, e quando acaba o jogo em Viana do Castelo, estamos em 4º lugar. E depois o Porto, o Valongo, demora mais tempo, e o Peixe marca aquela finta, aquela colher comprida que ele fazia, o 6-6, e o Valongo passa-nos para a frente, fica em 4º lugar. E é uma das coisas que eu ainda no outro dia gozei o prof, o João Almeida, que eu estava-lhe a dizer assim, passaste de fechar um título de campeão nacional a fechar um 4º lugar? Foi para me ter nojo. Mas tu essa final da Taça SES, és tu que passas a noite no hospital? Sou. Tinha, pá, e eu não sei se foi sexta ou sábado, se foi sábado e domingo. Pronto, entre a meia-final e a final? Não, ao contrário. Antes da meia-final, eu passo a noite mal disposto, com febre, pronto, jogamos com o igualado, ao intervalo vou vomitar, acaba o jogo, estou morto. E o Figueira disse, olha, se querem que ele jogue amanhã é melhor ir para o hospital, que ele tem que ver o que é que tem. Pronto, fui para o hospital, recebi medicação, tive a soro. E estava o Figueira e o Presidente Bruno Carvalho lá ao meu lado. Figueira que já era médico. Sim, Figueira. Sim, portanto, e passaste lá à noite? Não passei lá à noite. Estive a apanhar soro, depois, não sei dizer que horas, cheguei ao hotel. Eles, isso depois, para quem depois vai disputar uma final, que é decidida nos penaltis, o último penalti é batido pelo Plater. Eu acho que é o COI, não. É o COI? É o COI. Acaba por ser. Acho que é o COI. O Mati não é, de certeza. É mais um momento em que. Não sentes isso. É transcendência. Ou seja, eu sou guarda-redes. Eu não tenho que correr o jogo todo. Ou seja, sou diferente. O meu tipo de esforço é mais de explosão. Nas finais, tu queres ganhar tanto que nem. Pá, dói aqui, dói ali. Recupera-se amanhã. Claro, há tempo para recuperar. Já falaste sobre aquela final do Campeonato do Mundo e isso também é muito marcante, é muito marcante para toda a gente. Ainda é arrepiante lembrar disso. Sim, volta e meia dá-me gosto ir ver os resumos desse Mundial. Estas férias acho que vi mais hóquei ou mais resumos de jogos, tanto dos que perdi como os que ganhei, do que se calhar em toda a minha carreira, mas fica aquela nostalgia de
dos jogos bons. E quando eu digo jogos bons, não é só os jogos bons que tu ganhas, é os jogos bons, aqueles que foram duros, que tu gostavas, que os árbitros, ainda agora no europeu vimos isso, há o Portugal-França, não correu de feição, mas aquele jogo com duro, ou seja, que não há maldade, mas há dureza, o empurrar, o tocar, o passas aqui, vais para ali, aqueles jogos psicológicos, e isso excitava-me imenso, e eu gostava dessas Como é que tu lutas. picavas um avançado na área? Basicamente era dar um toquezinho aqui, passar e tocá-lo, com o stick tentar-lhe puxar o patinho, fingir que não ouvia e tocava-lhe com o ombro. Aquelas coisas para tentar destabilizar e ganhar ali um bocadinho de vantagem que pudesses ganhar. Percebes? Mesmo que fosse teu amigo, mandavas alguma boca de gozo para o picar? Não, ou seja, era diferente. Os amigos eram diferentes. Eu sinto que isso foi uma das partes da minha carreira que te ajudou a melhorar. Não, que eu perdi em termos desportivos, ganhei em termos de amizade. Porque eu nunca, tirando quando faziam primeiro, se me fizessem primeiro, iam ter troco. E eles sabiam disso. Mas foram raras as ocasiões que isso aconteceu. Mas podia estar a haver uma confusão gigante. As pessoas que são minhas amigas, eles nem precisavam de olhar para mim, que eles sabiam que eu nunca na vida lhes ia tocar num fio de cabelo. Eles sabiam disso. E nós ríamos disso, porque eu procurava sempre quem eu não conhecia. Percebes? Era diferente. Agora, claro que depois perdes estas vantagens que eu tentava ganhar psicologicamente com os outros, não conseguia ganhar com eles, mas pronto, ganhas umas coisas para os outros. No final estou feliz com tudo que fiz e com tudo que aconteceu. No Sporting tu ganhas 3 Champions, uma em casa, uma num pavilhão vazio e outra na tua cidade. Qual é que foi a mais especial? A menos especial foi a do Luso. A primeira foi muito, muito boa, porque foi um dos meus ídolos, nunca tinha ganho uma Liga dos Campeões, que é o Ed Bosch. E eu quis sempre ser igual ao Edo e estar ali também, ou seja, a par do meu irmão, acho que foram os maiores ídolos, também o Guilherme Silva, mas o Ed Bosch, o senhor Ed Bosch, que nós olhávamos e idolatramos, e o seu Ed. Eu lembro-me de miúdo, olhava para o Ed. Pronto, ele nunca ganhou, teve o azar de nunca ter podido ganhar a Champions, ganhou 70 ou 80 títulos mais do que eu. E a primeira foi boa por isso, porque consegui ganhar em casa, pavilhão cheio, um título muito difícil de conquistar. A segunda, porque somos bicampeões europeus, porque é o ano do Covid, ou seja, somos campeões, não há Liga dos Campeões e depois campeões outra vez, bicampeões europeus. E depois a última é mais porque ganhei na minha cidade, na cidade do Porto, e num pavilhão tão emblemático como o Rosa Mota, que para mim foi a melhor Final Four. Ok, não foi do público, porque este ano a final da Liga dos Campeões foi fantástica entre o Barcelos e o Porto, em termos de público, mas para mim foi a melhor Final Four por todas estas contingências, pela beleza do pavilhão, da arena, pelo espetáculo que criaram. A tua família lá? A minha família, ou seja, mas a minha família estava em todas. Aqui o que eu estou a dizer em termos hoquísticos, a parte hoquística. Mas aqui o lado da tua família é um estágio da tua família diferente. Já tens a tua Benedita e o ganhar sendo pai é diferente. Claro, aliás, o ser pai é completamente diferente, traz-te outra perspectiva de vida, traz-te outra maneira de encarar as derrotas. Claro. Quando outra... chegas a casa já não podes estar com a cara fechada. Fomos eliminados agora para o Porto, eu acabo a carreira. Ainda venho a chorar, meio... Pronto, tinha sido triste e tudo, e eu chego a casa e a Benita viveu com o que eu estava a chorar, e ela chegou à minha beira e disse-me: pai, tens dói-dói? E eu assim: pai, tem dói-dói? E eu assim: tem, filha. Ela: é nas costas? E eu assim: é, filha. E ela levanta-me a t-shirt e dá um beijinho, que eu estou-lhe sempre a dizer quando faz dói-dói que tens de dar beijinho. E ela dá-me um beijinho e tu dizes assim: opa, dei tudo o que podia, não conseguimos ganhar.
dei tudo o que podia. Tenho aqui, o que eu posso pedir mais? Claro. Pronto, juntamos-nos todos, no dia em que fomos eliminados pelo Porto, que perdemos, juntamos as famílias todas, fomos todos jantar fora, não ficamos até muito tarde, mas ficamos a falar todos à mesa, a conviver, acabamos em família. E Isso é o mais importante. É o mais importante para mim. Olha, é um desafio difícil, mas eras menino para dizer qual é que foram os teus 4 companheiros de pista com quem tu mais gostaste de partilhar a pista? É impossível. É completamente impossível eu te dizer E isso. os melhores? Também é os impossível. melhores também é impossível. Tens tanta qualidade que é impossível eu te dizer isso, porque estaria sempre a ser injusto para muitos outros, porque eu felizmente joguei na seleção portuguesa, joguei no Sporting durante muitos anos e nos anos em que eles mais investiram, tirando os últimos anos em que houve um claro desinvestimento na modalidade, que voltaram a investir já para este ano, mas acho que seria tão injusto, e depois para o Gupilhares, porque o que é para ti o melhor? Claro. Para mim o melhor já se calhar não é... O melhor não é só tocar amigos. na bola. Não, mas não é só ser o amigo. Esquece os amigos, esquece a amizade. O melhor para mim não é o que marca mais golos. O melhor para mim não é o que faz melhor as picadinhas. E eu, neste momento, tenho uma perspectiva diferente daquilo que é o melhor para mim. Eu, na altura, achava que o melhor eram aqueles. Tinha isto. Neste momento, para mim, o melhor não são os que marcam mais golos. Não são... Para mim, os melhores são aqueles que se sacrificam pela equipa. Os melhores são aqueles que jogam dentro da área. Mas se for preciso se meterem à frente da bola cá atrás e mandarem-se para a frente da bola, e se for preciso ir empurrar e criar aqui uma distração, e se for preciso... ou seja, o que for preciso fazer para a equipa eles fazem. Esses para mim são os melhores. Porque esses é que fazem a diferença. Agora, o melhor, o que marca 80 golos, ou o que faz a picadinha, ou o que faz um rasgo individual, claro que eles têm qualidade, claro que eles são muito bons. E eu no meu top tenho gajos que marcam 70 golos, que marcam muitos penaltis e livros diretos, mas também tenho no meu top outro tipo de jogadores que também são igualmente da elite do hóquei, mas que se calhar não são mais invisíveis para o público, mas que, na minha opinião, são tão ou mais importantes do que esses que têm a magia. Ou os invisíveis, os que defendem, percebes? Sim, E sim. eu tenho atletas que eu, quando acabei a carreira, de uma determinada posição em específico, que eu tive que agradecer, porque eu não tinha feito a carreira que fiz se não tivesse tido aquelas pessoas à minha frente a defender-me. Por isso, Sim. Os melhores são muito relativos, e eu estaria a ser extremamente injusto se estivesse a colocar 4. Não me chegavam se calhar 30. Claro, e por isso é que quando tiveste o teu jogo de despedida, eu diria que ninguém faltou à chamada. Todos os teus... Os estrangeiros faltaram quase todos, que eles estavam, mas foi um período de férias. Sim, também não podias pagar a viagem e eles a vir. E eu preferia fazer agora, eu fiz porque, primeiro pelo significado, porque o Souto me pediu, e pelo significado que tem o torneio, Sim, pelas pessoas que final, organizam o torneio, quem são e porque o fazem, a essência deles em fazer, em homenagear o César, e aquilo que o César ainda representa para eles. Depois, por ter sido Souto a vir a falar comigo, e a maneira como ele o fez, mas eu trocava o jogo de hóquei por um jantar em que conseguisse juntar aquela gente toda, mais os que não foram, eu trocava isso facilmente por um jantar. Ainda vais ter que fazer isso então. Estava lixado. É impossível juntá-los a todos. Não, ainda vais fazer isso outra vez, com toda a certeza. A última pergunta que tenho para te fazer é: se tu tivesses o condão de eliminar uma coisa da tua carreira, o que é que fazias? Claramente que a única coisa que eu me arrependo foi dos excessos. Não sou perfeito. Primeiro, também nunca quis saber, continuo a não querer saber, e não me interessa a opinião dos outros sobre mim. Dos outros que não conheces? Dos adeptos. Sim.
não me interessa a opinião deles, não quero saber, podem dizer o que quiserem de mim, está tudo bem. Perdem o tempo deles, olha, eu não perco o meu tempo a falar deles, no sentido de não quero saber. Mas eu arrependo-me disso, dessa parte mais negra. É a única mancha que eu acho que pode beliscar. Não me arrependo das quesilas dentro do campo, Sim. dos empurrões. Agora, quando passa a agressividade a ser acima, claro que de vez em quando, opá, tens de ser mais agressivo para ganhar. Não há ninguém, olha, quem te disser isso está a mentir. E há telhados de vidro em todas as equipas em Portugal. Há telhados de vidro em todas as equipas em Portugal. Pronto, agora, eu arrependo-me do excesso que tive, e tu sabes o que é que eu estou a falar, de alguns episódios, não foram muitos, mas de alguns episódios em que eu tive esse excesso. De resto, não me arrependo de nada. Girão, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pela tua carreira, obrigado por tudo o que tu deste ao hockey, obrigado pelo exemplo que tu deste também ao desporto português, e obrigado por, numa meia-final, julgo eu, no Luso, tu estás completamente sem cabeça para receberes um prémio de MVP do jogo, mas apareceste sem qualquer responsabilidade para receber esse prémio que na altura nós te entregamos. Mas acima de tudo, obrigado por tudo aquilo que tu sempre nos deste, a amabilidade que tens também por nós aqui no 00 e por mais uma vez ter estado aqui connosco também. Obrigado. Obrigado eu pela amizade, eu sei que isto não se agradece, mas obrigado pela amizade, pelo carinho ao longo destes anos todos. Obrigado por tudo que tens feito pelo hockey em todas as etapas da tua vida profissional e obrigado por aquilo que continuas a fazer agora aqui no 00. É muito importante para o hockey que haja pessoas como tu. É de salutar, e da minha parte, do Hockey Patins, muito obrigado por tudo. Obrigado. Ângelo Girão, o nosso convidado de estreia no Está Tudo Ok para mais uma temporada. Continuem connosco sempre no 00.